Continuando a nossa conversa sobre a biblioteca virtual Lightsam, nós chegamos em um dos livros que para mim foi muito gostoso de fazer, foi muito gostoso de escrever, que é o Simplesmente Daniela. Ah, acredito que quando eu escrevi esse livro eu já estava há uns 6 meses bem intencional no meu processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de reestruturação da minha vida. E numa conversa num salão de beleza com uma conhecida de infância, ela. Alguma coisa aconteceu, não me lembro dos detalhes, e de repente ela falou: Nossa, isso é tão Daniela. E tinha tanto tempo que eu não falava isso sobre o meu comportamento, sobre mim, e ouvir isso de alguém que me conheceu na infância, que me reencontrou na fase adulta, e tinham mais algumas pessoas nesse mesmo cenário lá, que me conheceram quando criança, que me conheceram quando eu falava que eu iria morar nos Estados Unidos, que eu queria ser professora, que eu queria fazer isso ou aquilo. E nós começamos a conversar muito sobre isso, o que, que é ser você, o que, que é ser autêntico. E eu gostei muito desse título e virou o Simplesmente Daniela. Quero compartilhar com vocês alguns aprendizados, algumas coisas que foi muito bom de reviver ao ler esse livro. Foi a primeira vez que eu reli desde 2022, então o coração tá quentinho ali de ver que o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci, que foi sim difícil algumas coisas, mas que foi possível e que foi muito verdadeiro, que foi muito autêntico. E o primeiro aprendizado que eu escrevi aqui para compartilhar com vocês é: na vida você tem duas escolhas: esperar acontecer ou fazer com que aconteça. Principalmente quando a gente está numa fase de colheita negativa, a gente tende a achar que não tem mais jeito, que não tem para onde ir, que ou fica esperando cair ali no nosso colo a oportunidade. E é muito bom saber que a gente pode construir as oportunidades que nós queremos, que nós podemos buscar o que nós queremos para o nosso futuro. Siga o seu coração, mas leve o seu cérebro com você. Gente, 2022 foi um ano que eu fiz tanta bobagem por emoção, por achar que eu era a salvadora da pátria, que eu tinha que resolver a vida de todo mundo. E foi um ano que eu acumulei muitas perdas e que se eu tivesse usado o meu cérebro, eu não teria me entrado em tanta enrascada. Então é muito legal, sim, a gente ouvir o nosso coração, a gente agir com pensar nas outras pessoas, mas é muito importante isso ser uma decisão e não uma reação ao que está nos acontecendo. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Eu já falei muito sobre propósitos, sobre porquês, e a gente romantizou muito isso. É pelo meu propósito, eu vou suportar, eu vou aguentar até o fim. Não, eu sei para onde eu estou indo. Mas chega uma hora que o nosso corpo, a nossa alma, eles nos cobram por algumas negligências que nós fazemos conosco mesmos. Então, não é qualquer coisa que a gente suporta só porque tem clareza de propósito. Existem abusos, existem situações que nós precisamos falar não, existem circunstâncias que nós precisamos encerrar e é necessária muita sabedoria para diferenciar o que precisa de um pouco mais de persistência e o que precisa de um não, não mesmo, naquele momento, dar um basta e reposicionamento. Eu abro esse livro com a letra da música Nunca Pare de Sonhar, que foi uma canção que eu escrevi em 2007 para a Luísa Helena Trajano. Durante uma interação que nós tivemos, a história dela falou muito comigo, com a minha história, e surgiu essa canção, Nunca Pare de Sonhar. E uma das coisas que reler esse livro me fez ver é que tem momentos que a gente não planeja, que são interações tão genuínas, mas que viram marcas tão profundas e que reescrevem toda a nossa história. E essa canção, esse encontro, foi um desses momentos. Algo que eu falo no livro é que para fazer história, você precisa ser parte dela. Muitas vezes o medo nos paralisa e nós
queremos nos proteger tanto que nós paramos de interagir com o mundo, nós paramos de acreditar, nós paramos de sonhar, nós paramos de trabalhar pelos nossos sonhos, ou o contrário, nós começamos a acelerar tudo, nós começamos a só querer chegar no próximo nível, só passar para a próxima fase. E escrevendo esse livro, eu aprendi a demorar nos meus momentos, sabe? A viver de fato o presente. A gente costuma falar tanto que o presente é um presente, mas o que que isso significa? O que que é estar no aqui, no agora? Por que que eu preciso errar com coisas que outras pessoas já erraram e já me ensinaram através do exemplo? Tem livros que eu possa ler, tem filmes que eu possa assistir, tem uma história que eu possa ouvir. Então, demore no seu momento, pause no agora. O que que eu já sei? O que que eu já aprendi? O que que eu tenho acessível de conhecimento, de informação, que eu posso juntar a isso para fazer algo prático na minha vida? Algumas outras lições muito importantes que eu aprendi foi: espere a anestesia passar. O que que eu quero dizer com isso? Se você já leu os outros livros, se você já acompanhou os outros vídeos, vocês sabem que eu agi muito no impulso em momentos de perdas, em momentos que eu não estava 100% capaz de tomar aquela decisão. Se você já passou por uma cirurgia, arrancou um dente, você sabe que se você tem uma anestesia na boca, se você tentar comer com essa, enquanto o efeito da anestesia está, você provavelmente vai se morder, vai se machucar. Se você passou por uma cirurgia, eles te orientam a não dirigir, não operar uma máquina pesada. Alguns medicamentos também a gente tem essa orientação. E nós acreditamos que com as emoções, com as perdas, com os traumas, nós somos obrigados a seguir funcionando normalmente. E essa não é a realidade. Então, não acelere porque alguém vai te criticar, porque alguém vai te julgar, porque vão questionar o tempo de resposta ou a sua resposta. Deixa que fale, escuta os sinais. Quando você estiver em ciclos de dores, de perdas, de repetição, seja honesto com você, pause. O que você está fazendo? Qual que é a sua responsabilidade ali? Esse livro foi um momento que eu fiz muito isso. E eu fiz sem aquele peso da culpa. Aceitando que eu errei, tá tudo certo. Era o que eu sabia fazer, eu estava sob pressão, eu estava triste, eu estava com o coração quebrado. Não justifica, não é? Eu não estava usando isso como uma desculpa para justificar a minha decisão. Eu estava reconhecendo que eu tomei uma decisão errada, a razão pela qual eu tomei essa decisão errada e o que eu estava me comprometendo a fazer a partir dali para essas situações não se repetirem na minha vida. Mais uma vez, o errado é errado, mesmo que estejam todos fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Foco, propósito, sempre. Então, tenha clareza dos seus valores, tenha clareza de quem você quer ser nessa vida. E mesmo que por alguns instantes você precise caminhar sozinho para ficar fiel ao que você acredita, para não ferir ninguém, para não lesar ninguém, tá tudo certo, faz parte da jornada. Mas não se associe negociando os seus valores, negociando quem você é, negociando a sua identidade. Trabalhe para ter a vida que você quer, mas sem esquecer de ser feliz com a vida que tem. Esse foi um crime que eu cometi contra mim mesma. Eu estava tão presa no que os outros iam falar, eu estava com tanta vontade de ser aceita a qualquer custo que eu não celebrava as minhas vitórias. Eu não reconhecia que eu estava no Brasil há 5 anos, eu tinha morado há 2 anos, por 2 anos nos Estados Unidos, eu tinha realizado todos os meus sonhos de infância, eu tinha comprado o carro que eu queria, zero na agência, desenhado, à vista, sem dívida, eu já tinha os meus negócios, eu já tinha escrito alguns livros, eu já tinha palestrado em eventos internacionais, eu já era fluente no inglês e para mim nada disso valia porque eu queria aprovação em uma área específica e essa pessoa nunca me daria isso porque não era sobre mim, era sobre ela, era a falta de capacidade dessas pessoas, na verdade que eram mais de uma.
E isso me custou muito caro. Então, celebre os seus momentos, reconheça os seus avanços. Pode não ser avanço para alguém, mas para mim era algo gigante eu ter me ensinado uma língua que eu amava, eu ter terminado meu MBA para alguém que não tinha nem dinheiro para ir para a faculdade no início. E eu lembro, nessa época eu tinha divorciado, mas eu lembro que quando eu me casei, muitas pessoas me criticaram que eu não tinha dado uma festa, mas depois eu fiz um coquetel de inauguração do hotel e eu fui muito atacada, muito julgada por isso. E eu falei, era prioridade o meu negócio. E as pessoas elas vão te julgar de toda forma. Então, celebre o seu momento, fique feliz com o que você conquistou até aqui. Eu quero conquistar mais, eu posso querer fazer um mestrado, um doutorado, mas isso não anula que eu acabei de fazer uma graduação, ou uma pós-graduação, ou um MBA. Eu posso querer um carro melhor, mas isso não anula o fato do carro que eu tenho hoje ser a minha ferramenta de trabalho. Então, tá tudo bem você querer algo melhor, você querer uma casa maior, você querer viajar mais vezes, mas sem anular o fato de tudo que você construiu até esse momento. Tem um capítulo lá para você pegar papel e caneta, colocar a mão na massa, se conhecer, suspender aí o julgamento, retirar os filtros e de fato focar em quem é tão você. Sabe, eu não sei exatamente como essa piada interna surgiu lá. Nossa, isso é tão Daniela. Não me lembro mesmo dos detalhes. Não me lembro se no livro eu coloquei algo assim, mas a ideia aqui, o foco é quem é você? O que é ser tão você? Você já pensou sobre isso? Você já pensou qual que é a sua identidade? Qual que é a sua marca pessoal? Qual que é a sua característica que mais fica gravado nas pessoas depois que elas encontram com você? Você se sente você? Você se sente pertencente? Então, esse livro ele te convida a pensar o que é ser tão você? O que é estar na sua pele? Quais são os meus sonhos? Qual é a minha motivação? E mais uma vez, eu não acredito em motivação externa que dure. Eu acredito em inspiração e eu preciso encontrar qual é a minha motivação, qual a minha razão para continuar seguindo. Então, esse é o convite desse livro. Descubra o que é ser tão você. Se você vem dessa caminhada desde o nosso Diga Sim, eu acredito que agora você já está mais consciente dos seus valores, do seu porquê, de onde você quer chegar. E eu estou muito feliz por você. Se esse é o primeiro vídeo, se você ainda não passou por nada dos outros livros, se você ainda não leu este livro também, eu te convido a se permitir mergulhar nessa experiência e descobrir todo o seu potencial, desenvolver as suas habilidades, ter orgulho de ser você, sabe? Ser você com autoridade, com autenticidade, sem se cobrar pelo que passou, mas sabendo que você tem a capacidade de fazer sempre melhor. Cada dia pode ser melhor que o outro. Então é isso, é um livro que eu me diverti muito. Eu trago muitos pontos que dá para você fazer uma correlação com a sua própria vida, atividades para você descobrir algo que seja útil para você. E estou muito animada por essa leitura, que ela seja tão produtiva na sua vida, assim como foi para mim escrever e encerrar esse ciclo de autoconhecimento que marcou até esse 8º livro da nossa biblioteca. Tem sido um prazer, nós ainda temos mais alguns vídeos. Nós chegamos na metade do caminho, mas ainda temos mais 8 livros para falar sobre eles. Nos encontraremos por aqui. Até lá!